Então, pessoal, no bloco passado, a gente viu como a nossa Constituição, ela inaugurou essa nova topografia constitucional, dando destaque aos direitos e garantias fundamentais, incorporando a dimensão tanto da igualdade quanto da liberdade, né? Incorporando também a ideia de solidariedade, ou seja, as três gerações ou três dimensões dos direitos humanos foram contempladas pela nossa Constituição Federal, e apontamos como a dignidade da pessoa humana, como sendo o verbo núcleo incorporado pelo nosso texto constitucional. E aí, dando continuidade a essa demonstração e essa análise dos dispositivos constitucionais, vamos dar uma olhada no artigo 4º, que está aí na nossa tela. O artigo 4º, ele diz, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Olha isso. 2. Prevalência dos direitos humanos. Há alguma dúvida, pessoal, sobre a opção da proteção dos direitos humanos como base do nosso ordenamento jurídico? É claro que não, isso é muito cristalino, né? Está aí expresso em letras garrafais, né? 3. Autodeterminação dos povos. E dentro dessa ideia da autodeterminação dos povos é que se busca essa proteção das minorias no campo internacional, da não opressão das minorias no campo internacional, das comunidades indígenas, ciganas, quilombolas, etc. E também dentro dessa ideia da não intervenção e da igualdade dos Estados, que está no 4º e 5º. Ou seja, o Estado brasileiro, ele fez uma opção por ter uma relação internacional harmônica, não só com os nossos vizinhos, mas com os países do nosso planeta Terra. Então, a ideia de uma atividade pacífica, está no inciso 6 também, né, a defesa da paz, isso é o que está no nosso DNA da nossa Constituição Federal de 88. É por isso que, salvo engano, lá em 2005, quando o Estado, 2005 ou 2006, quando o Estado brasileiro ele teve as suas unidades da Petrobras nacionalizada pela Bolívia, a opção foi resolver o conflito de forma democrática, de forma no diálogo, de forma diplomática, e não com uma intervenção militar, porque é isso que está dentro do nosso ordenamento jurídico e é isso o princípio que rege as nossas relações internacionais. Até porque, gente, temos que prezar por uma relação pacífica, né? Ninguém quer ficar também metendo bala na cabeça dos outros. Agora, lógico, temos que proteger a nossa soberania, temos que proteger as nossas fronteiras. Agora, também é fato que queremos uma relação pacífica e ninguém que está aqui querendo uma relação de guerra e de uma relação de não defesa da paz. Isso está, inclusive, na nossa Constituição Federal. Também no inciso 7º, tem aí a solução pacífica dos conflitos. O inciso 8º, olha que coisa interessante, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Isso, o racismo, ele vem protegido também, a gente vai ver mais à frente, sendo considerado um crime imprescritível e um crime inafiançável. Também está lá salvaguardado no artigo 5º da nossa Constituição. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E aí também a concessão de um asilo político. Então perceba que as relações internacionais do Brasil, ela está embasada
nessa categoria de uma relação pacífica, harmônica com os nossos vizinhos e com os outros países da nossa comunidade internacional. É importante aqui para a nossa prova também a gente trazer uma diferença entre o asilo político e o refúgio, porque isso é um assunto extremamente cobrado nas nossas provas de concurso público. E aí, a gente traz logo de pronto aí o conceito de refúgio, porque no refúgio tem um órgão específico que é o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, que ele que vai analisar esse pedido de refúgio. Ele está regulamentado pela Lei 9.474 de 97 e, em regra, esse refúgio ele é ofertado coletivamente para um grupo de pessoas. Então, quando há um risco à liberdade ou à vida da pessoa em seu país, por motivo de raça, religião, nacionalidade, ou em virtude de violações generalizadas de direitos humanos, esse CONARE ele pode analisar esse pedido de refúgio para essa coletividade, para esse grupo específico. E aí a gente está vendo lá, por exemplo, lá na Síria, né, que é a coisa mais recente, fazendo uma ponte com o internacional, né? Lá na Síria, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, ele está preparando vários campos de refugiados, né? Vocês têm visto isso nas fronteiras da Síria, para dar conta das demandas que vai ter se houver uma invasão, se houver um ataque à Síria, né? Então, esse trabalho humanitário, ele é extremamente importante para se salvaguardar que a população civil e que não esteja embanhado nessa luta política ou nessa luta militar, ela tenha uma garantia mínima da sua dignidade humana. Então, o refúgio aqui no Brasil, ele vai ser analisado se houver, por exemplo, vamos imaginar que houvesse na Colômbia um ataque em massa contra as Farc entre o governo colombiano, e aí isso poderia gerar uma gama grande de refugiados pedindo asilo aqui. A gente tem também uma gama muito grande de refugiados que que veio bastante lá da África e também de Cuba, né? Alguns, inclusive, aí a gente já entra dentro do outro aspecto, que é do asilo, que esse programa Mais Médicos, né? Tem alguns, inclusive, médicos cubanos que estão pedindo o asilo político. E o que é o asilo? É quando há essa perseguição político-criminal da pessoa em seu estado. Então, enquanto o refúgio ela está mais vinculada a uma questão humanitária, né? O asilo ele está mais vinculado a essa questão de perseguição política. Agora, lógico, o asilo não deixa, de um certo modo, de ser uma proteção humanitária, né? Mas esse asilo ele está mais vinculado a essa perseguição político-criminal da pessoa em seu estado. Então, quem concede, diferentemente do refúgio, aqui é o ministro da Justiça. E, normalmente, esse pedido de asilo, ele é concedido individualmente. E aí, a gente tem um caso recente, né, que foi pedido o asilo, que foi do Snowden, né? Que era um espião não, né? Era considerado espião, né? Era o agente da NSA, né? Que era um grupo de espionagem dos Estados Unidos, que coletava informação de diversos países, e o Snowden, ele foi inicialmente para a Coreia, e depois ele foi para a Rússia, e foi para o aeroporto da Rússia, e ele pediu inicialmente asilo para diversos países, inclusive para o Brasil.
E o Brasil, ele não respondeu. No âmbito internacional, a não resposta, ela é considerada uma negação ao pedido do asilo. E por que o Estado brasileiro optou por essa negação, né, do asilo ao Snowden? Porque para o Brasil, ele não estava sendo perseguido político. Pelo contrário, ele estava sendo perseguido por um crime comum praticado contra as leis norte-americanas, né? Então não era uma perseguição política. A Rússia entendeu que sim, e por conta disso hoje ele está com um asilo lá na Rússia, né? Então, inclusive teve aquele caso do Evo Morales, né? Que ele pediu asilo também ao Evo Morales, o Evo Morales foi voltar estava na Rússia, foi voltar no jatinho particular dele e sofreu, como a gente diz aqui, o baculejo lá salvo engano, na Áustria, né? Porque disseram então, inclusive, que estava fechado o espaço aéreo, que ele não poderia nem passar e teria que haver a revista. Isso causou, inclusive, uma questão diplomática, né? Lá para o Evo Morales, né? Mas o Evo Morales também, né? Ele já causou, inclusive, aqui no Brasil, uma blitz no avião brasileiro, numa dimensão muito parecida. Mas, enfim, isso são questões de política internacional. Mas, então, a diferença do refúgio para o asilo é basicamente isso. Então, o refúgio está vinculado a uma dimensão humanitária, ele é voltado a um grupo de pessoas e quem concede, quem analisa isso é o CONARE. Já o asilo, ele é concedido individualmente e ele é dado pelo ministro da Justiça e ele está vinculado a essa questão de política, de uma perseguição político-criminal. Beleza? Ok? Então, vamos ver aqui outro dispositivo, que é o artigo 5º também, super importante para a nossa prova de direitos humanos. O artigo 5º, ele diz, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos seguintes termos, nos termos seguintes. E aí, ó, o que é que a gente já aponta aqui, ó, mais uma vez, a nossa Constituição Federal, ela trazendo a dimensão tanto dos direitos econômicos, sociais e culturais, né, que são os direitos de igualdade, como também os direitos civis, né, que estão aqui previstos, e também, aqui é o de igualdade, né, os direitos econômicos, sociais e culturais, e esse direito à segurança, que pode ser visto também numa terceira dimensão dos direitos humanos, ok? A propriedade como direito, um direito civil, né, um direito de primeira geração. Beleza? Então, perceba que nossa Constituição Federal, ela realmente garantiu, ela previu em seu texto a proteção dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais e os direitos difusos ou meta-individuais. E aí, qual o destaque que a gente faz aqui, ó? Olha o que o artigo 5º fala. É garantido essa igualdade, né, e sem distinção de qualquer natureza, aos brasileiros e aos estrangeiros, ó, residentes. Essa palavra residentes, ela gerou uma demanda no STF. Por quê? No HC 94.016 de São Paulo, o STF estendeu esses direitos, esses direitos básicos, né, esses direitos fundamentais, não só aos estrangeiros residentes, mas também aos estrangeiros não residentes, como, por exemplo, o turista, né? Então, o cara que está passante, o cara que, vamos imaginar, está fazendo uma escala
veio sei lá, de Portugal, aí vai fazer uma escala em Recife, depois São Paulo e depois vai lá, sei lá, para a Argentina. Então, quem está só fazendo passagem, ele pode ser preso arbitrariamente, ele pode sofrer uma prisão arbitrária sem ter o direito ao habeas corpus, por exemplo. É lógico que não. Então, a proteção dos direitos e garantias fundamentais, segundo o STF, que interpretou essa dimensão e estendendo também para os estrangeiros não residentes, ele apontou que a ideia e a interpretação sistemática da Constituição Federal é no sentido de ampliar isso para qualquer pessoa, independentemente de qualquer coisa. Então, os estrangeiros não residentes, cuidado que isso é pergunta de prova, também estão salvaguardados pelo artigo 5º por meio de interpretação extensiva do STF. Os apátridas também e as pessoas jurídicas. Vamos dar uma lidinha aí no informativo 502 do STF, que ele aponta exatamente essa decisão sobre esse tema. Ele fala aqui, ó, o fato de o paciente ostentar a condição de estrangeiro e de não possuir domicílio no Brasil, olha o que o STF diz, ó, não lhe inibe só por si o acesso aos instrumentos processuais de tutela da liberdade, nem lhe subtrai, por tais razões, o direito de ver respeitadas pelo poder público as prerrogativas de ordem jurídica e as garantias de índole constitucional que o ordenamento positivo brasileiro confere e assegura a qualquer pessoa que sofra persecução penal instaurada pelo Estado. Isso aqui foi entendimento do STF sobre a possibilidade do estrangeiro não residente impetrar um habeas corpus para se ver livre de uma prisão arbitrária, de uma prisão ilegal. Então, para o STF, independentemente de ser, de firmar residência aqui, o estrangeiro, ele pode sim, mesmo que seja turista, impetrar o habeas corpus ou o mandado de segurança, enfim, qualquer outro remédio constitucional ou ter acesso a esses direitos básicos, esses direitos fundamentais previstos em nossa Constituição. Fica atento a isso, que isso já foi objeto de prova e pode tranquilamente ser repetido em uma prova sua, ok? Vamos agora fazer um estudo pelos direitos que estão salvaguardados, que estão protegidos pela nossa Constituição. Eu quero logo de pronto destacar aqui que pelo nosso tempo, que é exíguo, infelizmente, né, não conseguiremos abordar todos os direitos previstos no artigo 5º. Por exemplo, normalmente, quando a gente está na faculdade de Direito, só o artigo 5º, o professor de Direito Constitucional, ele exaure o artigo 5º da Constituição em 6 meses. Então, a gente, obviamente, não vai conseguir exaurir esse tema, a gente vai escolher os principais artigos, certo? E os que mais caem em prova, para a gente poder ter uma dimensão de como isso é cobrado. Mas não deixem de estudar aqueles artigos que eu elenquei no bloco passado e não deixe, obviamente, de ler os incisos do artigo 5º, ok? Não basta você ouvir o que eu estou fazendo aqui, você tem que fazer sua tarefa de casa, que é em casa, ler os incisos do artigo 5º e os artigos que a gente está aqui destacando, ok? Vamos fazer esse pacto aqui, beleza? Então, eu vou falar aqui sobre o direito à vida. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o direito à vida, ele é um valor ético que é histórico, ele é protegido historicamente por diversos documentos
diversas constituições, diversos pactos, convenções, tratados internacionais. E aí, desde lá, na Carta Magna de 1215, naquele acordo em que o rei João Sem Terra fez com a nobreza e fez com a Igreja Católica, desde ali já havia a proteção do direito à vida e a vinculação do rei à lei, fazendo com que ele não descumpra a lei no sentido de não exterminar a existência do ser humano de forma arbitrária, sem um motivo razoável. Então, essa ideia do direito à vida, ele é essa proteção desse valor ético historicamente protegido, e ele é condição, o direito à vida também a gente tem que entender, como sendo uma condição para a proteção e o exercício de todos os outros direitos. Então, se você não tem o seu direito à vida protegido, você não consegue nem exercer os outros direitos, porque a sua existência ela está mitigada. Então, essa é uma primeira dimensão da proteção dos direitos do direito à vida. É você garantir com que a existência do ser humano ela exista, ok? Ela foi até redundante, mas é exatamente isso. Então, sem você existir, você não tem como exercitar os outros direitos. Isso é a primeira dimensão da proteção do direito à vida. A outra dimensão é que o direito à vida, ele tem que ser protegido no sentido de garantir uma vida e uma qualidade de vida digna. Então, não basta você não matar, não basta você não punir, não fazer pena de morte, não basta isso. Você tem que garantir uma vida digna para aquela pessoa, para aquela população. Então, isso é a outra dimensão do direito à vida. Então, uma terceira dimensão do direito à vida é a proteção da própria integridade física da pessoa. Então, o direito à vida a gente pode ter uma tripla dimensão, seja na própria garantia da existência do ser humano, seja na garantia de uma dignidade do exercício desse direito à vida, seja na própria dimensão da integridade física desse sujeito. Ok? Então, na órbita internacional, como a gente já falou, diversos tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3º, aborda, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, no artigo 4º, também protege esses direitos, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, no artigo 6.1, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção da Tortura, quando diz que é vedado a tortura em qualquer circunstância, então já está garantindo também a dimensão do direito à vida. Então, diversos tratados internacionais traz como proteção esse direito à vida. E uma repercussão desse direito à vida é evitar, inclusive, a pena de morte. E sobre a pena de morte, a gente precisa ter em mente que o nosso Estado brasileiro, pela nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 47, ele vedou a pena de morte. Mas cuidado com isso, a gente sempre destaca. Foi vedado a pena de morte, mas num caso de guerra, essa pena de morte poderá ser aplicada pela Justiça Militar, inclusive a própria Justiça Militar, a própria legislação militar, ela regulamenta como vai ser executada essa pena, que é por meio do fuzilamento. Então, mas isso é uma exceção no caso de guerra. No caso de Estado normal, de não guerra, ok? Então, não se pode aplicar a pena de morte. Não é permitido no Estado brasileiro. A gente precisa também fazer algumas anotações do que
de como é regulamentado essa pena de morte no ambiente dos tratados internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica, porque o Estado brasileiro ratificou esses dois tratados, ou seja, os dois foram incorporados no nosso ordenamento jurídico ou seja, então a gente está submetido a esses ditames. Então, se é permitido no caso de guerra, a gente também tem que ver em que situações pode se aplicar a pena de morte. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele logo de cara diz que só pode se aplicar aos delitos mais graves. Então, é o primeiro destaque que ele faz. Só pode se aplicar a pena de morte aos delitos mais graves. Outro destaque, tem que ter uma lei que previamente estabeleça essa pena. Então, não pode haver uma lei posterior. Tem que ser uma lei anterior à prática do ato criminoso. Então, tem que ter uma lei anterior que estabeleça essa possibilidade da pena de morte. Não pode haver uma lei posterior ao ato praticado. Terceiro ponto, esse processo, essa pena ela só pode ser aplicada por meio de um tribunal competente, um tribunal imparcial e que essa pena só pode ser aplicada a partir de uma decisão de segunda instância, né, de um tribunal e que essa decisão ela transite em julgado. Então tem que ser uma decisão de segunda instância, tem que ser uma sentença final, né, de um tribunal que ela transite em julgado. Então esse é uma outra característica do que os tratados internacionais traz com relação à regulamentação da aplicação dessa pena de morte. Além disso, ela diz que essa pena de morte ela não pode se estender a outros delitos nos quais não se aplique essa legislação atualmente. Inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele indica que o Estado que já aboliu a pena de morte, ele não pode voltar atrás para aplicar novamente. É o que a gente fala da aplicação do princípio da vedação, a proibição do retrocesso social, né? A proibição do retrocesso social é essa ideia de se evitar com que o Estado que já aboliu a pena de morte, ele volte a restabelecer essa pena, que é uma pena de exceção. É uma pena que deve ser aplicada somente a esses delitos mais graves, ok? Outro ponto que a gente tem que destacar sobre a aplicação dessa pena de morte é que essa pena de morte não pode ser aplicada a crimes políticos. Não se pode se aplicar a pena de morte a crimes políticos ou a crimes comuns conexos com crimes políticos. Esse é outro destaque que vem sublinhado nesses tratados internacionais. Outra coisa também que esses tratados destacam é que o menor de 18 anos não pode sofrer essa pena de morte. Não só o menor de 18 anos, como também o maior de 70, como está previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica, e também a mulher gestante, para que o feto ele não seja punido por um ato cometido pela mãe. Então, a mulher em estado gestacional não pode receber a pena de morte. Outro ponto também, para a gente finalizar esse bloco e para a gente finalizar esse assunto sobre a pena de morte, é que se for solicitado, o Estado deve garantir para a pessoa que receber essa sentença de pena de morte, que ela tenha o direito a solicitar a anistia, um induto
ou então a comutação dessa pena por uma outra pena mais branda. Então, isso é uma dimensão também que é previsto nos tratados internacionais. Ou seja, de você perdoar aquela pessoa pelo crime que ele cometeu, ou então extinguir a punibilidade daquele ato, daquela infração penal. Então, deve-se garantir esse direito a essa pessoa. E o Estado não pode executar a pena de morte antes de concluir, antes de dar a sua decisão sobre esse pedido que foi formulado pela pessoa que recebeu a sentença de morte, ok? Então, essas são as observações que a gente faz iniciais sobre o direito à vida, e no próximo bloco a gente ainda continua falando agora sobre algumas questões polêmicas do direito, da proteção ao direito à vida, ok?